Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Felipe Guimarães e aqui no meu conteúdo, se você já me segue ou se você é novo por aqui, a ideia é que te traga conteúdos que te ajudem a se desbloquear profissionalmente e financeiramente, tá bom? Eu criei um método que se chama Desperte Sua Essência, que é um método que vai te conduzir passo a passo para gerar essa transformação. Hoje, eu queria falar um pouco com você sobre liberdade financeira. Como é que é esse tema aí da liberdade financeira para você? Deixa ele aí que a gente vai falar disso. Eu queria primeiro que você me comentasse aqui se o áudio tá bom, tá me ouvindo bem, tá me vendo bem. Tem alguns barulhinhos por aqui, tem um cachorro latindo no fundo. Não sei se está pegando aí para você, mas vamos que o que interessa é que o conteúdo vai ser muito bom, tá bom? Bom, você em primeiro lugar pode estar se perguntando aí, Felipe, beleza? Por que que é importante falar sobre liberdade financeira? Deixa eu olhar aqui o comentário. Boa. Por que que é importante falar sobre liberdade financeira? Por que que é importante a gente trazer esse assunto para a mesa? Eu, particularmente, acredito que falar, investir e aprender sobre como gerar a liberdade financeira vai contribuir muito com a sua jornada. Vai fazer com que você entre num próximo nível do seu jogo interno, num próximo nível do seu propósito e num próximo nível para a sua vida, tá bom? Antes da gente falar tecnicamente sobre isso, de eu começar a falar um pouco aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você aí, que está me escutando, se hoje você decidisse morar no lugar dos seus sonhos. Fala assim, cara, eu vou morar no lugar onde é o meu sonho. Em qualquer lugar do mundo, tá valendo. De uma maneira que fosse muito boa para você e para sua família, para as pessoas que você ama. Você conseguiria? Responde aí para mim. Se uma pessoa que você gosta muito te pedisse um presente, te pedisse alguma coisa que fosse bastante importante para ela, você hoje conseguiria dar isso, conseguiria ajudar, conseguiria contribuir ou presentear essa pessoa imediatamente, sem comprometer hoje o teu planejamento financeiro, a tua renda, sem ficar no perrengue? Digita para mim aqui, ó, se sim ou se não. Se dinheiro não fosse um problema para você, como que você viveria a sua vida hoje? O que que de extraordinário você faria? O que que seria diferente na sua vida? Pensa comigo. Se hoje correr atrás do dinheiro não fosse um problema, como você estaria vivendo a sua vida hoje? Se você saísse do seu trabalho hoje, fosse fazer uma outra coisa, sei lá, abrir um negócio, estudar para um concurso, estudar alguma coisa que você ama, fazer uma transição de carreira, ou até, sei lá, imagina que alguém que você gosta muito ficou doente, você está indo lá cuidar dessa pessoa. Quanto que isso te preocuparia, o quanto que a questão financeira ela te incomoda nesse sentido? Reflete aí comigo e digita para mim se você tem alguma coisa aqui que veio para você, tá? Agora, por que que eu tô te falando isso? Essa não é uma live sobre como ficar milionário, sabe? Ah, agora eu vou fazer a casa de apostas da vez, eu vou apostar em jogos esportivos e aí eu vou ficar rico e vou resolver meus problemas. Nem de rendimentos que tem 10% de renda garantida, né? Aquela pirâmide da vez. Nem também de ficar viajando sem compromisso, não é nada disso, tá? Vem comigo, que o papo hoje ele é profundo e a gente precisa falar dessas coisas para que a gente possa construir a vida que a gente realmente quer e quebrar o status quo, quebrar aí o que a sociedade traz para a gente, tá? Então, olha só, é, você consegue fazer o que você quer quando você quer? Ou você nem sabe o que que isso significa? Você nem consegue visualizar como é que seria isso na sua vida? Essa é a oportunidade de você entender de uma vez por todas como que isso seria possível através de uma liberdade financeira. E olha só, fazer o que você quer na hora que você quer não significa necessariamente que você não vai fazer coisas chatas na sua vida. A gente tem que fazer coisas que às vezes a gente não gosta para chegar onde a gente quer. Porém, você poder parar e fazer o que você quer quando você quer é onde mora a verdadeira liberdade, tá bom?
É, e talvez na minha fala aqui, conforme eu venho falando para você sobre esse tema, sobre liberdade financeira, sobre dinheiro, sobre conquistas, talvez já tenha vindo aí um diálogo interno, uma vozinha na sua cabeça falando algumas coisas para você. Ela pode ter trazido algumas coisas negativas, ela pode ter trazido uma desconfiança, ela pode ter trazido algumas frases, algumas coisas que você te remetem à infância, à família, eu não sei. Talvez você tenha até sentido alguma coisa negativa aqui com esse tema. Só que eu queria que você encarasse isso como uma oportunidade. Ao invés de você me julgar e julgar o contexto que a gente está trazendo aqui, encara isso como uma oportunidade para se aprofundar no que tem dentro de você, nessa parte de grana, de dinheiro, de liberdade. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai conseguir entender como você pode mudar isso tudo. Tudo bem? Vamos junto nessa? Você está comigo? Digita aqui comigo se você, digita aqui para mim. Sim, estamos junto. Estou aberto, estou aberta. Primeiro passo aí é a gente estar aberto para que a gente consiga gerar uma primeira mudança, tá bom? Então, olha só. Para você que pensa que dinheiro, liberdade financeira, isso é um papo chato, que ele vai te levar para uma conversa que é só de grana, que não tem um valor real para você, eu queria te trazer uma história, tá bom? É, tem uma pessoa aqui, que é da minha família, que eu amo muito, tá bom? E que essa pessoa trabalhou muito, trabalhou a vida inteira, construiu lá a família, conseguiu se desenvolver, melhorar na vida, e etc. Só que essa vida financeira dessa pessoa teve evoluções, né? Então ela começou passando perrengue, tendo dificuldades, foi melhorando, melhorando, até que construiu uma vida financeira bastante interessante, com um nível de conforto bem legal. E isso é ótimo quando a gente pensa nisso, tá bom? É, só que quando essa pessoa começou a pensar em aposentadoria, ela percebeu que tinha uma coisa que ela não tinha priorizado ali na vida dela, que era, se eu me aposentar, eu vou baixar drasticamente o meu estilo de vida. Ela, ao se aposentar, diminuiria ali quase em 5 vezes a sua forma, a sua qualidade, o seu estilo de vida, tá bom? E agora eu pergunto, mesmo que você tenha dinheiro, que você consiga fazer dinheiro, a liberdade financeira ela envolve outros aspectos, outros conhecimentos que podem fazer com que você chegue nesse patamar, por exemplo. Você consiga desenvolver uma vida sólida, uma vida que você desfrute do que você tem, mas que também tem um planejamento do que fazer, de como se aposentar, de como viver a melhor idade. Faz sentido? É, é, Pensar nisso, focar nisso, se abrir para falar sobre isso, que é um tabu na nossa sociedade, né? Falar de dinheiro é quase como sexo, é uma coisa que ela faz parte do nosso dia a dia, mas é um tabu. E eu vou te dizer, abrir a sua mente para falar e entender mais sobre isso pode fazer com que você evite, por exemplo, essas surpresas desagradáveis que você pode ter na sua vida, né? E pode fazer com que você construa também uma história mais sólida, mais robusta e muito mais especial para você e para todas as pessoas que você ama, tá bom? Tá fazendo sentido? Coloca aqui no chat, estou olhando o chat, quando eu olho para baixo que eu estou olhando o chat, tá? Coloca aqui se está fazendo sentido. Boa, está fazendo sentido. Legal, ótimo. E aí, falando disso, eu lembrei de uma outra história aqui, eu lembrei de um outro caso, que é também de uma pessoa próxima a mim, que ela resolveu fazer uma transição de carreira. Ela tinha uma carreira lá que ela gostava muito, mas que não estava dando muito certo, e ela resolveu fazer uma transição. Escolheu uma outra carreira, se desenvolveu, fez um plano, etc. E nessa outra carreira que ela desenvolveu, ela acabou tendo mais sucesso financeiro, no seguinte sentido: conseguiu se estabelecer, conseguiu fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, conseguiu ser promovida ali, e aí isso gerou uma situação muito mais confortável. Agora, olha que interessante, quando ela conseguiu essa carreira mais confortável, quando ela conseguiu esses passos para uma liberdade financeira, conseguiu melhorar a sua questão com dinheiro, ela não só passou a viver uma vida mais confortável, mas ela conseguiu também transmitir, gerar, contribuir com uma vida mais confortável para a família dela e para as pessoas que ela amava. E naquele caso específico, ela tinha um cônjuge, né? Ela era casada com uma pessoa que tinha uma doença. E essa doença estava prejudicando a pessoa, a companheira dele ali. E aí, esta pessoa tendo feito a trilha para melhorar de carreira, para ganhar mais grana e etc., ela acabou contribuindo
ela acabou fazendo com que a outra pessoa ali do relacionamento pudesse sair do seu emprego e focar e priorizar a sua saúde, no seu tratamento, porque ela estava adoecendo cada vez mais lá. Olha que lindo isso, olha que bacana. Graças à condição que eles construíram financeira, ele pôde fazer com que ela ali saísse do emprego e fosse cuidar do seu tratamento. Então, olha que interessante. Quando eu começo a falar aqui de liberdade financeira, quando eu começo a falar de dinheiro, quando eu começo a falar de ganhos, pode gerar uma rejeição. Só que o significado que o dinheiro vai ter na sua vida, ele é muito individual e particular, e a gente precisa falar disso para que você não se arrependa daqui a alguns anos, tá bom? Tá fazendo sentido? Coloca aqui para mim se está tudo bem. Isso me lembra também a minha própria história, né? A minha própria história. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu era vendedor de shopping center. Eu comecei como vendedor de um shopping ali da Zona Oeste. E eu rodava aquele shopping todo dia e eu olhava lá, pô, roupas de marca, tênis, coisas que eu não podia ter, eletrônicos, eu gosto muito de eletrônicos, né? E eu não tinha condição. A grana que eu fazia, a vida que eu tinha, não me dava a condição de poder ter aquelas coisas, de usufruir de coisas bacanas que eu queria, tá? Tudo parecia muito distante para mim. E eu não sei se você já experimentou essa sensação, mas essa sensação ela sempre foi muito forte para mim. De você entrar no restaurante, você abrir o cardápio e você vai direto ali no lado direito, que é o lado do preço, para você ver pelo preço que você vai querer comer. Você já passou por isso? Olha, eu vou te falar que eu passei durante um bom tempo da minha vida por isso. E hoje eu tenho a condição de que eu posso escolher um restaurante, olhar o que de fato eu quero e escolher o que eu quero comer, independente do preço, porque eu construí essa condição para mim, a liberdade financeira, ela está dentro deste patamar, tudo bem? Eu posso pegar e comer uma coisa que eu quero, porque eu tô afim e porque eu estou com vontade. De novo, eu posso usar a minha condição hoje para gerar mais prazer para mim e para as pessoas que eu amo. Então, quando a gente fala de dinheiro, ele tem tudo envolvido. E por que que eu estou falando sobre tudo isso? Eu não estou aqui contando vantagens sobre você, mostrando. Eu estou falando que o tema de liberdade financeira, ele é muito maior do que grana, do que dinheiro. Ele passa por dinheiro. Só que ele representa sonhos, ele representa saúde, ele representa cuidado, prazer. Ele apresenta uma série de coisas que podem ser acessadas através disso, através do seu relacionamento com o dinheiro, tá? E não é uma coisa, é super fácil, mas ela é possível. Cada vez mais, a cada ano que passa, mais pessoas conseguem conquistar a sua liberdade financeira, tá bom? E agora eu quero te falar uma coisa. Vem comigo, digita aqui. Se você quer que eu continue, está fazendo sentido, digita aqui um manda mais para mim, eu vou adorar ver. Aí, manda mais, ótimo. E olha só, eu já lidei com diversos tipos de pessoas nas mais variadas situações e reações com relação a dinheiro e liberdade financeira, tudo bem? Eu estou falando aqui de clientes, eu estou falando de amigos e até familiares, cujos quais eu trago esse assunto e eu já vi diversas barreiras, entraves, crenças, coisas que impedem as pessoas de fazer o avanço e de realmente construir essa liberdade financeira. E talvez isso pode ser o seu caso, pode ser que aí, quando eu estou falando disso, venham algumas barreiras, tá bom? E aí, existem algumas que eu já vi e que eu já passei por elas também, e que vão fazer você perder o jogo do dinheiro logo na entrada. Você quer saber quais são essas barreiras? Então digita para mim aqui, eu quero, e eu vou te falar quais são, na minha visão, algumas barreiras que impedem você de construir realmente o seu verdadeiro caminho, tá bom? Eu quero, legal, bacana aqui o pessoal falando, ótimo. Então, olha só, tem um perfil de pessoas que acha que o dinheiro é uma coisa intocável, são quase os monges do dinheiro, né? E não é só o dinheiro em si, é o próprio assunto dinheiro é um tabu, tá? É, e eu vou te dizer que eu, durante algum tempo, eu fui assim, eu fui essa pessoa. Até porque na minha família, o meu pai, por exemplo, ele tem um pouco dessa relação, né? Aquela coisa do dinheiro como um tabu, uma coisa ali que é como se fosse santificada ali, que não, né, a gente não fala sobre isso, a gente não. Quem assistiu o Encanto aí, não falamos do Bruno, né? Não falamos de dinheiro. Tem essa coisa. Então, existe um tipo de pessoa que ela olha para o dinheiro com certo tabu.
E toda vez que esse assunto ele é um tabu, você vai, você vai entender que a liberdade financeira é uma coisa muito difícil, tudo bem? Na minha casa, por exemplo, falar de dinheiro, de liberdade financeira, sempre foi uma coisa meio inalcançável, as pessoas olhavam como um tabu, elas achavam estranho falar disso. E eu não estou aqui para dizer que esse tema é um assunto intocável. Esse assunto é um tema, é um assunto como qualquer outro assunto da nossa vida. Se você varrer o assunto dinheiro para baixo do tapete, ou se você evitar falar disso, você nunca vai mudar os seus resultados. Por quê? Porque a vida toda é pautada com base no dinheiro. Se você não fala sobre isso, você não sabe o que você está fazendo. Você não consegue conselhos, você não consegue se desenvolver, você não consegue uma estratégia melhor, percebe? Porque você não abre a tua mente, o teu coração para falar sobre isso. Só que o dinheiro ele está envolvido no seu dia a dia, em tudo que você vai fazer. Ele está envolvido no seu aluguel, na coisa que você come, no prazer que você tem. Ele está envolvido nos ambientes que você frequenta, nas pessoas que você consegue se relacionar. Tudo aí passa pelo dinheiro de uma forma ou outra, tá bom? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando eu lembro da minha história e eu penso na minha trajetória, eu consigo ver claramente assim, ó, que tem um antes e um depois. Existiu uma ruptura, uma coisa que aconteceu ali na minha história, que dividiu essa história com relação ao dinheiro em antes e depois. E eu queria dividir isso para você, com você. Eu lembro que eu vivia naquele ciclo, sabe? Na época que eu trabalhava no shopping, eu vivia num ciclo onde eu gastava o cartão, gastava. Aí eu recebia o meu salário. Quando o salário entrava, era como se ele entrasse pela mão esquerda, o salário entrava pela mão esquerda, e aí eu pagava o cartão e ele saía pela mão direita. Era só uma transação, ele entrava e já saía. Você já se sentiu assim? Já passou por isso? Era exatamente assim que eu vivia. Então, o que acontecia? Eu pegava o salário, pagava o cartão, tchau, salário. E aí eu tinha que gastar no cartão. Quando vinha o salário, eu pagava o cartão e o dinheiro ia embora. E aí eu fui me enrolando nesse contexto, eu fui me enrolando nesse contexto de endividamento, tudo bem? E aí eu ficava sempre zerado, tinha que usar o cartão. E parecia, então, que eu não conseguia fazer nada na minha vida, sabe? Parecia que entrava mês e saía mês e eu estava vivendo a mesma história. Eu acordava, eu ia trabalhar, eu pagava minhas continhas, eu passava o cartão de crédito e no dia que deveria ser o dia feliz lá de receber o salário, o dinheiro ia todo embora. E eu nem via a cor do dinheiro, tá bom? E aí, lembra do antes e depois que eu falei? Para mim, o jogo mudou quando eu fui em um treinamento e eu aprendi que o dinheiro era uma energia e que para entender o dinheiro, a prosperidade, a liberdade financeira, eu precisava entender o jogo do dinheiro. Eu usei a palavra jogo aqui em algum momento e é proposital, tá? Pode até parecer um termo estranho, jogo do dinheiro, mas era exatamente assim, que era o termo desse treinamento que eu participei. Eu lembro até hoje de falarem lá para mim assim: enquanto você não entender que isso é um jogo, você não estará, você estará jogando ele de toda forma, mesmo sem entender que é o jogo, só que você não vai saber as regras desse jogo. E pior, você não vai nem saber que está jogando. As pessoas estão jogando com você e você não está jogando, e você não sabe as regras. E aquilo para mim fez muito sentido. Eu falei, cara, putz, é verdade. Por que que dinheiro é uma energia? Porque o dinheiro, na verdade, ele é um conceito, né? Dinheiro é um conceito para ajudar a gente a fazer trocas. Dinheiro não é uma coisa tangível mesmo, um conceito físico. O dinheiro, ele é uma energia usada para trocar uma coisa por outra. Então, por exemplo, eu troco meu dinheiro por comida, eu troco meu dinheiro por moradia, eu troco meu dinheiro por prazeres, eu troco meu dinheiro por experiências. Então, o dinheiro em si, ele é uma energia. Ele é uma energia que pode ser canalizada para que a gente tenha uma vida realmente espetacular, uma vida fora da média, tá bom? É, E se você é uma dessas pessoas que já ouve esse tema liberdade financeira e pensa, ah, isso não é para mim, ah, você olha e se vê numa posição inferior, ou melhor, você não consegue se ver mais próspera, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo também. Você vai toda vez que você está jogando esse jogo e você não entende que é um jogo, você vai ganhar de colherzinha. Sabe aquela colherzinha de chá? Você vai ganhar de colherzinha e você vai perder de baldada. Putz, ó, você vai ganhar de colherzinha
e você vai perder de baldada. Sempre vai acontecer alguma coisa e você perde as coisas, você perde o que você estava fazendo, você gasta mais que você devia, você estoura o cartão de crédito, você faz um empréstimo que você não pode pagar e aquele pouquinho que você ganhou de colherzinha lá no seu trabalho, você perde de baldada para todas essas dinâmicas, tá bom? Deixa eu te falar, isso acontece porque você está jogando um jogo que você não conhece as regras. Você já tinha pensado nesse sentido? Dita para mim aqui se você já tinha pensado nisso. Todo jogo tem regras e eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que dói na vida é você ficar lá um ano lutando para ser promovido para ganhar um pouquinho mais, para mudar de emprego de colherzinha e de repente você faz uma coisa ali. Você estoura um cartão de crédito, faz um investimento que não deveria, você entra numa pirâmide financeira, você empresta dinheiro para sua mãe, para sua irmã, para seu amigo, e você perde todo o dinheiro, perde de baldada. O sentimento de frustração que isso gera é muito, 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 muito duro. Digita para mim aqui, está fazendo sentido, se estamos aqui no caminho certo, e está fazendo sentido para você, tá? Agora, olha só, o que que eu queria te trazer? Você pode estar pensando assim, beleza, Felipe, eu tô acompanhando o teu raciocínio, eu até tô me vendo aí em alguns pontos, mas e aí, que vantagem Maria leva? Que vantagem que eu levo de te ouvir? O que eu posso fazer sobre isso? Como que eu posso, então, tomar atitudes, fazer coisas que vão me levar para a liberdade financeira, para a prosperidade financeira, né? Porque lembra, eu tô aqui para te ajudar a se desbloquear profissionalmente e financeiramente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que tem um jeito errado de jogar esse jogo, tudo bem? E eu vou te falar exatamente o que que faz com que você perca esse jogo antes mesmo de você começar a jogar. Tá preparado? Tá preparada? Então, papel, caneta, fones de ouvido aí. Eu quero que você agora preste atenção no que eu vou te trazer, tá bom? Para você entender o que eu vou falar, eu quero te propor um desafio, tá bom? É um desafio para depois da nossa masterclass, a nossa aula aqui, não é para agora, tá? É para depois. Você vai anotar aí no seu papel e caneta o que que você vai fazer depois. Por enquanto, você fica aqui comigo e acompanha o meu raciocínio. Estou reforçando, faz depois para você entender que o que eu estou te falando não é uma viagem, uma pira minha, é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso que eu vou te falar, você pode comprovar com dados e fatos, tudo bem? Você não precisa acreditar em mim, você vai lá no Google e procura. Então vamos. Você sabia que a maioria esmagadora das pessoas que ganha dinheiro, por exemplo, ganha mesmo, né? Loteria ou na Mega Sena, em prêmios ou heranças, etc., elas perdem até 5 anos? Você sabia disso? Pessoas que ganham dinheiro, ganham na loteria, costumam perder em até 5 anos. Esse dado não é um dado só do Brasil, ele é do mundo inteiro, tá? Você pode falar assim, ah, mas o cara que é americano é do mundo inteiro, tá bom? Em até 5 anos. Como que você é, como é que você pode checar esta informação? Estou falando de 80 a 90% das pessoas que ganham prêmios, elas perdem até 5 anos. Alguém já tinha te falado isso? Eu quero que você depois, então, faça esse exercício. Você vai lá no Google e você vai pesquisar ganhadores, histórico de ganhadores do Big Brother, do BBB, Brasil aqui, ou da Fazenda, sei lá, e você vai ver quantas pessoas que ganharam o prêmio, que conseguiram manter esse prêmio até hoje. Quantos ganharam e mantiveram ou multiplicaram e quantos perderam tudo? Você vai se surpreender. Você já fez essa pesquisa? Você já chegou a olhar isso? Essa é uma informação que você pode achar no Google, tá bom? E mesmo que você não seja muito fã do Big Brother, eu estou usando o Big Brother aqui porque ele é um programa de conhecimento comum. Todo mundo, mesmo que não goste, já sabe o que é o Big Brother, tá bom? Se você procurar direito mesmo, eu não lembro, tá? Eu lembro que eu já vi essa reportagem, mas a própria Globo, eu não sei se foi naquele. Enfim, tem um programa na Globo aí que eles fizeram entrevista com ganhadores da Mega Sena ao longo dos anos que perderam tudo, tá? Agora, quando você for pesquisar, eu vou te pedir amorosamente que você pesquise e veja dos ganhadores quem manteve o prêmio. Só que não vale contar as pessoas que fizeram dinheiro fora do prêmio. Por exemplo, a Grazi, né? A Grazi Massafera lá, ela virou atriz na Globo e aí ela fez muito dinheiro como atriz. Você vai pesquisar pessoas que ganharam o prêmio e o que elas fizeram com o dinheiro. Você lembra da Cida, uma senhora que ganhou? Pois é, hoje ela mora numa casa de pau a pique, ela perdeu tudo. Lembra do Domini? Domini perdeu tudo também, investimentos mal feitos. Cowboy também perdeu, hoje em dia ele vive ali no interior, uma vida super tranquila e humilde.
todos eles são pessoas que ganharam e perderam tudo. E por que que eu tô te falando isso? Porque você acha, e eu sei, é natural, eu não tô aqui te julgando. Por quê? Porque a sociedade te levou a achar isso, que quando você tiver dinheiro, aí você aprende a lidar com ele, aí você multiplica esse dinheiro, aí todas as suas decisões vão ser certas, seus problemas vão acabar e esse é o jeito errado de olhar para isso. Deixa eu te falar, esse é o jeito errado de olhar para isso. As estatísticas mostram isso. Se você não trabalhar o que está aqui dentro, não trabalhar a sua mentalidade, não trabalhar a forma com que você olha para o dinheiro, não criar uma estratégia, não aprender, não se educar sobre isso, você não vai conseguir fazer nada com o dinheiro, multiplicá-lo, mesmo que você tenha. Faz sentido? E o jogo do dinheiro começa, então, dentro da sua cabeça, no seu jogo interno, na sua mentalidade, nos seus pensamentos, na sua vozinha interna. Ele começa quando você começa a avaliar os ambientes que você frequenta. Como é que os ambientes que você frequenta lidam com dinheiro? As suas referências, tá? Então, por exemplo, eu frequento, não estou julgando, mas vamos lá, eu frequento um ambiente lá que meus amigos, quando saem e bebem, ficam ricos. E aí estoura o cartão de crédito no fim de semana. Cara, esse é um ambiente que vai ajudar você a conquistar a liberdade financeira? Pensa aí. Que ambientes você frequenta e como eles influenciam a tua vida financeira? Começa a anotar, pega o papel que eu pedi para você pegar aí, já começa a anotar isso, tudo bem? Qual é o seu comportamento com relação a dinheiro? Quais são os comportamentos que você tem cíclicos? Por exemplo, se você é uma pessoa que, toda vez que você fica triste, você vai lá e compra uma coisa para se agradar, e essa coisa você parcela, vai virar uma bola de neve, e aí toda vez que você está triste, você faz um consumo para ficar mais feliz. Ou se você é uma pessoa que você até vive uma semana tranquila, mas no fim de semana você acaba gastando muito mais do que você deveria com churrasco, com uma balada, com álcool, e você perde o controle da sua vida financeira na diversão, no lazer, mas numa diversão que não é uma diversão que vai te gerar experiências muito bacanas, é uma diversão que está te colocando num ciclo de esquecer a vida que você tem. Qual é o seu comportamento com relação a dinheiro? Tudo bem? É, passa também pelas suas habilidades, né? O quanto de conhecimento você tem sobre dinheiro, o quanto de conhecimento você tem de estratégias financeiras, de como é que é o juros do cartão de crédito, como é que é o juros do empréstimo, como é que você estoura um cartão de crédito. Tem pessoas que não sabem como estoura um cartão de crédito, como é que é contado juros, quanto que ela paga de taxa das coisas, quanto que você está pagando hoje de dinheiro indo para o ralo. Muitas vezes o conhecimento, as habilidades que você tem não estão coerentes, não estão congruentes aí. Uma pessoa que quer ter a liberdade financeira. E talvez você nunca tenha pensado isso, nunca tenha parado para pensar e tá tudo bem. Eu tô aqui para te trazer essa reflexão, esse insight. Então, se você teve um insight, coloca já aqui no chat para mim. Putz, Felipe, você me levou para um lugar bom aqui para pensar, tá bom? E olha, tudo isso que eu te falei até aqui, a gente está ainda no nível básico, tá bom? No nível um do jogo, nível básico do jogo. O que vai te ajudar a ter uma relação melhor com o dinheiro, uma relação que vai te levar para a primeira divisão desse jogo. Sair, eu não sei em que divisão você tá. Talvez você esteja na terceira, na série B, série C, série D. Mas o que vai te conduzir à série A, o que vai te levar para um nível de jogo de dinheiro realmente que faz sentido eu até fiquei aqui, até dei uma babada, mas o que vai te levar para a primeira divisão é nada disso que eu falei aqui. Isso que eu falei vai te fazer um saneamento e tal, ó, vai melhorar a sua vida. Só que só quando você olhar para dentro, só quando você entender o que você acredita, quais são suas crenças, quais são as vozinhas que estão aqui dentro, o que está tomando decisões automáticas na sua vida, o que está te levando para essa vida que você tem hoje de forma automática. Só quando você entender o que você acredita, quais são os seus valores, o que você valoriza na sua relação com o dinheiro, só aí que você vai conseguir desbloquear a sua liberdade financeira. Por quê? Porque se eu te perguntar hoje, para quê, por quê ou para quem você quer uma liberdade financeira, você consegue responder isso rapidamente? O que que a liberdade financeira significa para você? Enquanto você não conseguir responder isso de forma diretiva e fácil, você não vai se direcionar para esse caminho de abundância, de prosperidade, de riqueza. Por quê? Porque você ainda não estará alinhado, alinhada com alguma coisa que toca muito forte o teu coração e que vai fazer com que você construa essa vida que você quer. No fim,
encontrar a sua essência, descobrir no que você é bom. Lembra do nome do meu programa? Desperte sua essência, porque quando você encontra a sua essência, você descobre algo que você é bom, que você é boa, você entende a dinâmica do dinheiro, você entende o que está na sua cabeça, a partir daí, você vira protagonista desse processo e você vai desenvolver, você vai criar uma forma de lidar com isso de uma maneira muito boa. Você vai criar uma forma de exponenciar os seus ganhos. Você vai criar uma forma de melhorar como pessoa, de aumentar o valor que você gera para o mundo. E aí, quando você gera mais valor, você é melhor remunerado, melhor remunerada, você abre um negócio, você é promovido, você muda de empresa, e aí você começa a lidar melhor com essa dinâmica do dinheiro. Somente assim você vai conseguir melhorar a sua relação com o dinheiro e começar a desbloquear verdadeiramente a sua liberdade financeira. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu mesmo, durante muitos anos, eu era promovido, mudava de empresa, e aquele ciclo que eu te falei lá atrás, gasta no cartão de crédito, recebe o salário, paga o cartão, zera a conta e começa a colocar no cartão de novo. Eu fiz isso durante muitos anos. E eu falava para mim mesmo: isso só acontece comigo porque eu não tenho dinheiro. Porque o dia que eu tiver dinheiro, eu vou resolver essa situação. E eu era promovido, eu mudava de empresa, eu ganhava, aumentava meus ganhos e eu 3 meses depois, estava na mesma situação. Eu estava de novo alinhado ali. Sabe por quê? Porque quando você não olha para sua essência, quando você não olha para o seu propósito, quando você não olha por quem ou para quem você está fazendo as coisas, o dia a dia vem e ele toma as suas emoções. E aí, esse sequestro emocional, essas emoções que você tem, elas tomam a decisão por você. Quando você vai lá e compra uma coisa que você não precisava, você vai na balada, fica bêbado, bêbado e gasta mais do que você precisava, ou que você queria, tinha planejado. Quando você estoura um cartão de crédito e paga juros, quem tomou a decisão não foi seu cérebro racional, quem tomou a decisão foi seu sistema emocional. E não é ali, na hora que você está com a emoção, que você tem que mudar isso. Você tem que mudar isso antes, na sua visão de futuro, na sua essência, em quem você é, o que você quer, para que você quer prosperar. Tá fazendo sentido? E eu preciso te sacudir para que você venha comigo gerar essa mudança. E agora eu te faço um convite, eu vou fazer agora um exercício, vou te sugerir um exercício. E se o que eu estou falando faz sentido, já compartilha aqui essa live com 3 pessoas, pelo menos, que deveriam, que você acha que poderiam ouvir isso aqui e ter um insight, pessoas que você ama e que você acha que poderiam se beneficiar desse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Vai ser muito importante para mim, mas vai ser muito importante, muito mais importante para essas pessoas, tá bom? Então fica comigo, digita para mim se está fazendo sentido, enquanto aqui a gente vai fazer agora um exercício, tá bom? Bom, vamos lá. Eu até fico exaltado porque realmente é uma coisa que eu acredito, tá? Se você tá com papel e caneta aí, já coloca aqui papel e caneta para a gente fazer exercício. Se você está me assistindo numa gravação, se você não está ao vivo aqui comigo, conforme for falando, você pode pausar o vídeo e ir fazendo o exercício, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar para a tua vida e tua relação com o dinheiro, tá bom? E aí, nessa tua relação com o dinheiro, foca nisso. O foco é a minha relação com o dinheiro. Nessa relação com o dinheiro, eu peço então que você comece a avaliar aí, dentro do seu contexto, o que que de positivo aconteceu e você lembra com relação a dinheiro, e o que que de negativo aconteceu e você lembra com relação a dinheiro, tá bom? A gente vai fazer uma abordagem aqui desde a infância até a tua idade atual e você vai anotando o que você lembra que aconteceu de positivo ou de negativo com relação ao dinheiro. Você anota e você dá uma nota de 1 a 10. Por exemplo, quando eu era criança, eu vi meus pais brigando por causa de dinheiro, eu vi meus pais brigando por causa das contas. Isso para mim foi, cara, de 0 a 10 foi 8 de forte, assim, foi 8. É, eu lembro, por exemplo, que quando eu era criança, a gente passou fome porque não tinha dinheiro para comprar. Isso foi 10, assim, foi muito ruim. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu queria um videogame, queria bastante videogame, meus amigos tinham um videogame, e meus pais não tinham dinheiro para comprar, mas foi 5 para mim, tranquilo, sim, tranquilo para mim, na minha experiência de 5, tá? Mas aí você vê para você. Foi 5. E você vai trazendo isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai explorar desde a infância e você vai trazer tudo que foi negativo,
E essa é mais ou menos a idade que você tinha ou quando aconteceu. Ah, tinha mais ou menos lá 8, 9 anos, eu queria aquela boneca que meu pai não podia dar. Eu lembro que eu queria ir no passeio da escola e meus pais não tinham dinheiro para me mandar. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar lanche, eu ficava com fome. Você vai escrevendo na linha do tempo, assim. Então, quando eu tinha lá criança, depois você pode fazer assim, até 3 anos de idade, 4, 5, 6, 7, até 10, 12, 15, 18, 20, e você vai colocando isso na linha do tempo, tá bom? Para ficar mais fácil, começa com aspectos negativos, tudo que você fez, tudo que você passou, tudo que você ouviu, sentiu e experienciou foi negativo, tá bom? Vou dar outros exemplos aqui. Putz, eu queria muito um trabalho numa empresa e era por causa do dinheiro que ia pagar bem, e aí a experiência foi muito ruim. Eu tinha um chefe doido, uma chefe doida, o clima era muito ruim, isso me impactou, quase me adoeceu. Isso para mim foi nota de ruim, nota 7, por exemplo, tá? E você coloca tudo isso numa linha, ok? Depois você vai voltar de novo nessa linha e você vai pensar tudo que foi positivo com relação a dinheiro. Então, por exemplo, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade e meu pai começou a me dar mesada. E, putz, foi muito legal, eu não tinha dinheiro e aí eu comecei a ter um dinheirinho ali. Isso para mim foi 7, porque eu consegui comprar minhas balinhas, as minhas coisas. Ou, eu era criança ali e eu comecei a vender coisas, né? Eu conheço várias pessoas que faziam isso. Eu comecei a vender coisa na escola, eu comecei a vender coisa para meus familiares, eles compravam meio com pena de mim para me ajudar, mas eu pude ali comprar umas coisinhas para mim, isso foi bem legal, foi uma experiência bacana. Por exemplo, eu lembro uma época aqui que meu pai foi promovido, mudou de empresa, melhorou a estrutura da família, e aí a gente começou a ter férias mais legais. Pô, isso foi uma experiência nova para mim, uma experiência de, por exemplo, ir para o Play Center, que era uma coisa que eu sempre quis ir, depois teve grana para ir, teve dinheiro em casa. E você vai também na sua vida profissional, por exemplo. Pô, eu lembro de uma vez que eu fui promovido e eu passei a ganhar 10% a mais. Isso foi muito legal para mim. Foi, nossa, nota 9 ter o reconhecimento, saber ali que eu fui promovido, que eu estava ganhando mais dinheiro. Ou, por exemplo, para mim é forte essa coisa do poder sair e comprar o que eu quiser, né? Eu tinha uma condição que eu não podia comprar o que eu queria e hoje eu tenho uma condição que eu posso comprar o que eu quiser. Quando esse marco foi feito para mim, foi 10, assim, foi uma coisa muito legal. Você vai colocando, então, na linha do tempo, o que que foi ruim e o que que foi bom, tá bom? Se você entendeu até aqui, tá ótimo. Se não entendeu, coloca no chat, depois eu coloco. Para você que é mais analítico, você pode colocar de 0 a 10 o que é positivo e de 0 a menos 10 o que é negativo, tá? Se você está assistindo gravado, pausa agora o vídeo e faz a atividade. Vou te dar um tempo aqui, tá bom? Se você não está, você está ao vivo aqui comigo, eu vou explicar, eu vou te dar 2 minutos para organizar a sua cabeça aí na atividade aqui e eu já dou depois a análise que a gente vai fazer, tudo bem? Fica comigo aí que eu vou ler o chat um pouquinho. Isso. Beleza, tô entendendo. Ótimo, não entendi muito bem a parte que tem que. Tá. Então, olha só. O que que você vai fazer então? Vou recapitular que tem gente com dúvida aqui. Você vai, em primeiro lugar, colocar na sua linha do tempo, desde que você era criança até hoje, tudo de negativo que aconteceu com relação a dinheiro, tá bom? Tudo de negativo. E pode ser experiência infantil, pode ser, eu emprestei dinheiro e não me pagaram, eu fui roubado, assaltado, eu comprei um iPhone, que era um sonho que eu tinha e me roubaram, isso me traumatizou ali, me gerou um problema, eu investi dinheiro e perdi, eu abri uma empresa e fali, eu tive um sócio que me roubou, pode colocar tudo isso lá, tá bom? Ok? Aí depois você vai fazer experiências positivas. Então, pô, eu ganhei aquela boneca que eu queria muito, eu ganhei aquele. Eu lembro que na minha época tinha um Autorama, né? Eu ganhei o Autorama que eu tinha pedido 3 anos seguidos e meus pais não tinham dinheiro para comprar, eu ganhei o Autorama. Nem minha irmã caiu em cima dele uma semana depois, mas tá bom. E quebrou. Mas eu ganhei o Autorama. É, eu fui promovido no trabalho, né? Eu tenho uma experiência interessante que é, por exemplo, uma vez que eu consegui entrar num trabalho que para mim era inalcançável e eu passei naquele processo seletivo, fui trabalhar lá, foi muito legal para mim, uma experiência de sucesso, ok? Tudo que é negativo, tudo que é positivo. Depois que você fizer tudo isso, você vai olhar entre as coisas negativas, as maiores pontuações, lembra de 1 a menos 10, né? As maiores pontuações, e você vai refletir, vai pensar. Aí é um trabalho seu aí, tá? Você vai refletir, vai pensar
o que que elas têm em comum em sentido de valores, tá? Por exemplo, eu tive uma nota -8, -9 e -10 aqui nesses eventos. O que estava acontecendo? Você pode descobrir coisas, por exemplo, olha, toda vez que eu tive experiências negativas com dinheiro, isso estava ligado a relacionamento dos meus pais, com um namorado, namorada, com um colega de trabalho, com um chefe. Isso aí pode ser uma coisa que me traga um insight. Ou pode ser que as minhas questões negativas estejam ligadas a eu queria agradar os outros, né? Pô, eu queria agradar alguém ali na balada e gastei mais do que eu podia. Eu queria agradar alguém, emprestei um dinheiro que eu sabia que não deveria e perdi tudo. Eu queria agradar, enfim. Você vai ver qual é a relação. Existe relação entre os critérios negativos aí? Existe alguma coisa que parece te fazer sentido para você aprender sobre ela? Por que que eu tô falando isso? Quando você aprende o que que tem de parecido com as experiências negativas, ó, isso gera um insight do que você deveria evitar daqui para frente. De novo, quando você aprende com as experiências negativas, isso vai gerar um insight do que você deveria evitar daqui para frente, tá bom? E aí você vai olhar os aspectos positivos. Você vai olhar o que que eu, de 0 a 10 lá, o que que deu maior. Então, por exemplo, talvez as experiências mais legais tenham a ver com reconhecimento, quando meu pai me reconheceu, me deu um presente que eu passei na faculdade, ou quando eu fui promovido no trabalho por um trabalho muito bem feito. Pode estar ligado a reconhecimento, pode estar ligado a relacionamento, pode estar ligado a sucesso, a poder. Você vai olhar o que que tem de relacionado na sua linha mais positiva, o que que faz sentido ali entre essas experiências. E aí você vai usar para quê? Para que isso te dê indícios de coisas que você deveria perseguir mais, né? Essas coisas que estão me trazendo um valor alto, que me deixaram feliz, eu deveria considerar mais ao tomar decisões e buscar um bom relacionamento com o dinheiro e com a liberdade financeira. O que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando a sua própria história e gerando aprendizado sobre ela, para que você tome melhores decisões e para que você seja menos controlado ou controlada pelas suas emoções. Depois que você fizer o exercício, digita aqui para mim, coloca um comentário, vai ser bem legal para mim saber que fez sentido, tá bom? Pode me segue ali no YouTube, tem o YouTube aqui embaixo, meu Instagram é @eufelipe.guimarães. Vai ser um prazer ter você lá acompanhando meus conteúdos. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu falei de coração realmente aqui, eu de fato acredito nisso, tá bom? Lembrando que eu sou o criador do método Desperte Sua Essência, um método que eu ajudo você, trago ferramentas muito mais profundas do que essa, para te conduzir passo a passo na sua jornada de transformação, uma liberdade financeira, tá bom? Nos próximos dias a gente deve começar a falar no Instagram sobre uma masterclass que eu vou fazer, então não perde, fica por aí que a gente vai falar. Mas a minha ideia é contribuir com você para a sua jornada. Eu espero que eu tenha feito isso. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. A gente se vê por aí.